O assunto do dia, o caso do gordo do Jacone. Eu não vou aqui passar pano pra ninguém. Pode ser meu amigo, pode ser meu colega, pode ser conhecido, pode ser torcida, pode ser o Kudê. Tá todo mundo errado nesse caso. Te liga só na grande verdade sobre essa pataquada que aconteceu no ambiente do Inter e que é o que tá todo mundo comentando hoje. Espera a vinheta e vem comigo. Fala meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. Antes de falar do caso gordo do Jacone, eu quero te convidar a dar uma passadinha lá no meu Instagram, @marinho.saldanha. Porque a partir de agora eu sou parceiro do Penca, o maior aplicativo de bolões do mundo. Você pode entrar de forma gratuita, fácil no app, baixar para o seu celular, apostar nos resultados dos jogos, fazer pontos concorrendo a prêmios sensacionais, como uma viagem para ver o jogo do Inter Miami, o time do Messi, camisas oficiais de seleções e times e até um PlayStation 5. Passa lá no meu Instagram que vai ter novidade sempre para você, vou trazer aqui no canal também. Dito isso, nós vamos falar do assunto do dia no Inter, o caso gordo do Jacone. Eu tô por aqui desse assunto, tá todo mundo errado nessa história e eu não vou passar pano pra ninguém. Vou criticar quem tiver que criticar, vou te explicar exatamente o que aconteceu, os bastidores de tudo isso, essa celeuma, esse ambiente ruim que se criou na torcida do Inter, mesmo com vitória, rolou essa bagunça. Bora lá! Você sabe do que eu tô falando, né? Você sabe do que eu tô falando? Da confusão que aconteceu no último jogo do Inter, no Alfredo Jacone. O torcedor ficou ali xingando o Eduardo Kudê. No fim do jogo, o Kudê procurou o torcedor, queria ir pra cima, coisa e tal. E na entrevista coletiva, ele falou que era um gordo que ele tava ali discutindo, que tava perseguindo ele, que passou o jogo inteiro xingando ele, que ele perdeu a cabeça por causa do tal gordo. Eis que, dias mais tarde, a RBS, o colega Wagner Martins, o Vaguinha, encontrou o tal gordo do Jacone e entrevistou ele. Ele brincou ali, disse que não tinha problema de chamar de gordo, que ele não se considera gordo, até vai na academia e que vai seguir cobrando o Eduardo Kudê. Ponto. Essa é a história. Nas redes sociais, a repercussão disso foi ruim. Muito torcedor disse que estava se tentando criar uma crise onde não havia, que se estava dando palanque para idiota. Essa é a grande verdade, tá? Falando bom e velho português, palco para malandro, que está se criando, até criou um perfil em rede social, o gordo do Jacone, tem um monte de gente já seguindo, mas um cara que estava ali xingando o treinador, que não estava contribuindo em nada com o Internacional. Vamos começar pelo começo? Erro número 1. O torcedor não tem que ficar ali no ouvido do Eduardo Kudê o tempo inteiro, tá? Não tem. Tá errado. Não contribui, não ajuda, não, sabe? Não tem nenhuma razão. Cobrar, beleza, pode cobrar. Vaiar, beleza, pode cobrar, pode vaiar. Mas tá tudo dentro de um limite. O limite do respeito, sabe? Ah, xingou, perdeu a cabeça uma hora ou outra. Para, velho, sabe? Respira. Futebol é entretenimento. Futebol é entretenimento. Se aquilo ali tá te fazendo mal, te afasta, pensa em outra coisa, vai falar com teus amigos, deixa o cara, tá? Ponto 1. Ponto número 2, eu também não vou passar pano pro Eduardo Kudê não, sabe? Porque tem muita rede social, muita gente aí que acha que tudo que o Kudê faz tá certo. Se o Kudê fizer cocô num potinho, vão dizer que é chocolate. Não é, por favor. Aqui, ó, o Eduardo Kudê é muito bem pago para aguentar esse tipo de coisa. Ele é treinador de futebol há muitos anos. Ele não começou ontem. Ele não é ex-jogador recente. Ele já passou por diversos clubes. É a segunda passagem pelo Inter, por exemplo. Então, beleza, velho. Se o cara tá te xingando ali, ignora. Sabe? Não dá palco para otário. Porque assim, só se tornou notícia o xingamento do torcedor por causa da reação do Eduardo Kudê. Se o Kudê não faz nada, o gordo do Jacone simplesmente não existe. Ele não existe. Quem criou o personagem, quem deu nome para o personagem, foi o Eduardo Kudê. Foi o técnico do Inter. Bom, personagem já criado, problema já feito, já está ali escorrendo perna abaixo. Erro número 3.
A torcida do Inter não precisa ficar reverberando esse tipo de coisa. Porque quando a torcida trata muito um assunto, e aqui vai um bastidor de jornalismo, tá? Pô, eu tenho quase 20 anos de profissão. Não nasci aqui no YouTube, sabe? Eu trabalhei em diversos lugares. Eu trabalho no UOL, eu trabalhei na Guaíba, na Pampa, eu trabalhei para Jovem Pan, eu trabalhei para ABC, eu trabalhei para Litoral News, eu trabalhei para um monte de lugar, Bandeirantes, não posso me esquecer que foi pouco tempo também. Enfim, eu trabalhei em diversos lugares, menos na RBS, que ainda não aconteceu, quem sabe? Nunca se sabe. Mas assim, tem que pensar o torcedor que o que motiva a imprensa a tratar de um assunto detalhadamente é o quanto isso está importando para a torcida. Quando milhares de torcedores só falam no tal caso gordo do Jaconi, seja para dizer que é gordofobia, seja para defender o Kudê, quando se cria esse engajamento, é como tu balançar um bife na frente de um leão, meu galo. A imprensa toda vai tratar disso o máximo possível, porque a imprensa é um mercado. Ela precisa tratar do que as pessoas estão falando. E se todo mundo fala disso, é isso que a imprensa vai te entregar. É lógico, tu entendeu? É óbvio. Sabe? Não é nenhuma novidade, ninguém é mal nessa história. Não interessa para a imprensa o que isso repercute na vida do clube, tanto faz. O que importa é que se todo mundo está falando disso, é disso que a gente tem que falar. Sabe, não tem anjinho nem demônio nessa história. Não tem mocinho e bandido. É assim que funciona. Então, se a torcida do Inter não quer que se fale nisso, é simplesmente não falar nisso. Porque daí não vai atrair a matéria, ela não vai existir. Então aí, mais um erro. Falar tanto nessa história. Tem outro erro que está incluído nesse assunto. Não se deve atribuir adjetivos físicos a ninguém. Não me interessa se na Argentina gordo é um termo normal. Assim, chamam gordo, qualquer pessoa é gordo. Não é como no Brasil, não está ligado à condição física de ninguém. Isso é na Argentina. O Eduardo Cudê está no Brasil. Ele pode ser argentino, mas ele está falando para pessoas brasileiras. Aqui, gordo muitas vezes é um xingamento. Só quem já sofreu com isso sabe o quanto dói e o quanto pesa. E quando se cria esse rótulo engraçadinho do gordo do Jaconi, se está mostrando para a sociedade que isso é aceito. Quando muitas pessoas vão se sentir mal sendo chamadas assim. Se o cara lá do Jaconi não se sente, problema dele, questão particular dele. Outras pessoas se sentem. E quando a gente normaliza essa situação, a gente mostra para todo mundo que tanto faz. A nossa sociedade tem caminhado para frente em várias questões. Em homofobia, em racismo, tem caminhado, ainda que lentamente, tem avançado. Em machismo, né? Contra o machismo, contra o racismo, contra a homofobia, me entendam, tá? Mas nesse assunto, quando se atribui essa característica como tudo bem para esse rapaz, se está indo no sentido contrário. Está errado chamar o cara de gordo do Jaconi. Chegando à matéria do Wagner Martins. Aqui a gente tem dois pontos de vista. Sob o ponto de vista da imprensa, ele foi no alvo, ele falou com quem deveria se falar. Por quê? Todo mundo está falando no caso Jaconi, entrevistou o cara do Jaconi, beleza, no alvo, na mira. Sob o ponto de vista da torcida, porque o Wagner trabalha na RBS como jornalista identificado, como o colorado em questão. Sob o ponto de vista da torcida, ele cometeu o mesmo erro que os torcedores na rede social. Porque se esse assunto é ruim para o Inter, ele não deve ser tanto tratado, ele não deve atrair tanta gente. Ele deu o palanque para o otário. Ele fez o mesmo que o Eduardo Cudê fez, ele fez o mesmo que a torcida do Inter fez. Então tá todo mundo errado nessa história. Ainda mais com o áudio que tá rolando aí nas redes sociais, que você já deve ter visto. Enfim, nesse mérito eu não quero entrar porque eu não sei da veracidade do áudio, eu não sei qual é o contexto nisso, isso não me interessa, tá? O que me interessa é que todo mundo errou nessa história. O Inter, como instituição, não tem nada com isso, né? O que o Inter vai fazer? Aconteceu. Mas o Eduardo Cudê errou, a torcida errou, o jornalista errou. Enfim, todo mundo segue falando nisso. Por isso, porque todo mundo segue falando nisso, é que eu fiz esse vídeo. É muito simples quando você não quer que um assunto seja tratado.
É só não falar sobre ele. É muito simples quando você não quer incentivar a produção de conteúdo sobre determinado assunto. É só você não consumir. Porque nós, produtores de conteúdo, quando nós vimos que um assunto que alguém fez deu audiência pra cacete, nós vamos fazer também esse conteúdo. Porque daí a gente pega um pedaço dessa audiência pra nós. É assim que funciona, meu galo. É um comércio. Sabe? Bota isso na tua cabeça. Ninguém tá aqui pra nada além de trabalhar. Trabalho, profissão, comércio. Entendeu? Se tá dando audiência, a gente faz. Se não tá, não faz. Porra! É meio que óbvio, é lógico, sabe? Então, evitar esse tipo de assunto que você considera ruim para o Inter é parte do processo de não tratar disso. Para mim, aqui vai o último detalhe. O grande causador do nascimento do Gordo do Jacone foi o Eduardo Cudê. Ele criou esse personagem quando perdeu a cabeça e quando tratou ele assim na coletiva. Ele foi o criador do monstro. Agora, com o monstro criado, lide-se com ele da forma que você bem entender. Clica no vídeo que apareceu na tua tela, daqui a pouco eu tô de volta com mais desabafos como esse aqui no canal.